É incrível como a esquerda adora estar nos projetos contra pobre, enquanto eles dizem que estão querendo ajudar os pobres, e é exatamente isso que eles estão fazendo agora, com essa história de mentir, porque é mentira, e eles sabem que é mentira, que a PEC 3 privatiza praias. Então deixa eu explicar o que, que é a PEC 3, o que, que é esses terrenos de marinha e tudo mais, porque já até desenharam e pelo jeito a esquerda não vai entender, vai continuar mentindo, e também sobre os problemas de propriedade privada no Brasil e como a gente poderia enriquecer os pobres com isso. Vamos lá! Lembrando, amanhã, quinta-feira, chopp sem imposto aqui em São Paulo, detalhes estão na descrição, e estamos procurando candidatos para apoiar em 2024, candidatos a vereador, prefeito, etc. Também tem um formulário na descrição para você se apresentar pra gente. E, entre várias coisas, nós vamos, com esses candidatos, tentar implementar regularização fundiária nas cidades deles, que é a pauta desse vídeo. Ah, mas vão privatizar a praia e tudo mais. Gente, é mentira e os caras sabem que é mentira. Primeiro, vamos explicar. A PEC 3, que estão falando, é uma PEC do Flávio Bolsonaro. Não, é mentira. Eu adoro como a esquerda adora mentir na confiança de que ninguém vai conferir nada. A PEC é de um comunista do Cidadania. O relator é o Flávio Bolsonaro. Então, é curioso como é uma pauta que juntou comunista e bolsonarismo, cara. A PEC é regularizar os terrenos de marinha e basicamente acabar com esse negócio. E aí um monte de gente olhou e falou, terreno de marinha, porque é da linha da praia, é privatizar praia. Não. O Poder 360 fez um desenho hoje, e ele tá bem infantil. É tipo, daqui pra frente, quem não entendeu isso, cara, trate como canalha desonesto. Porque não é porque não conseguiu, é porque não quer. Ou é porque não tem capacidade cognitiva pra votar e devia ter o título de eleitor revogado. Você tem a praia, você tem a margem de segurança e você tem os terrenos de marinha. Que não são a praia. Eles estão atrás. Isso vem de uma parada lá imperial, de 1800 e ninguém se importa, de a linha de segurança e não sei o quê, porque vai que a marinha precisa desses terrenos para defender as costas e isso faz com que hoje, pessoas que moram nessas faixas de terra tenham que pagar taxas e impostos para a Marinha e para a União, porque são terrenos de Marinha, porque vai que em 2024 alguém estaciona um porta-aviões no litoral brasileiro e esses terrenos são absolutamente fundamentais para a defesa da integridade da República. Essa é a justificativa inteira desse troço existir hoje. E todo mundo olhou e falou, é isso aqui, é retardado, não tem nem defesa, cara. Isso significa que você tem a Marinha como sócio no seu imóvel. Então, você pode ter imóveis em litígio com a Marinha para todo lado no Brasil, o que vai gerar incerteza de propriedade privada para essas pessoas que estão lá, vai gerar problemas na compra e venda, vai gerar custos, impostos e taxas que você tem que pagar em cima disso, e vai gerar um puta litígio, porque a Marinha vai ter que ficar entrando com processo em um monte de coisa, por nada. E daí um juiz vai ter que ser pago para julgar isso, porque é isso que nós temos hoje. O que essa PEC faz é falar, o que tem alguém morando em cima, na prática vai pra pessoa. Tom. O que é da União e tudo mais, que não tá ocupado, vai pra União. O que é do município, não sei o que, vai pro município. Pronto, você tá ordenando o negócio, tá falando, vamos tirar a Marinha desses negócios aqui, organizar e distribuir. A PEC privatiza a praia? Não. Tem alguma coisa dentro dela que privatiza a praia? Não. Dá pra você usar ela pra argumentar que você pode então fazer uma privatização de praia? Não. E a esquerda sabe disso. A esquerda sabe disso. Não é burrice, é desonesto. Porque dentro do Congresso, muita gente não sabe isso, existem os mandatos, os partidos, e partidos têm bancadas de liderança, que são grupos de muitas vezes dezenas de funcionários, analistas técnicos, que olham a pauta, que olham as leis uma por uma e entendem o que está acontecendo para explicar para os deputados para ter um posicionamento de voto em cima disso. Alguns partidos usam as suas bancadas de liderança só para colocar uns caras que não se elegeram, ou a amante, ou gente para ganhar um dinheiro e tal. Mas o PT e o PSOL usam as bancadas de lideranças deles. Eles têm dezenas de pessoas lá dentro que são técnicas, que você pode discordar delas por serem socialistas e comunistas, mas elas não são burras e elas sabem ler isso. E elas entendem
que esse projeto de lei não é privatizar praia. Porque a alternativa seria eles falarem, não, das dezenas de pessoas que estão nesses gabinetes de liderança ganhando 10 mil reais para mais por mês, todas são estúpidos além de qualquer salvação e não conseguem compreender uma lei técnica que é o trabalho deles fazer há muito tempo. E, portanto, eles deveriam todos renunciar e os partidos deveriam ser processados e obrigados a devolver o salário deles. Essa é a única defesa que pode existir para isso. Não é que eu sou um criminoso, eu sou um imbecil. Eles entenderam o que é isso. Eles entenderam que é só regularizar esses terrenos e eles entenderam que não vai privatizar a praia. E daí eles provavelmente fizeram uma reunião e falaram, vamos mentir. Vamos inventar do nada que é privatização de praia e quando isso for explicado para as pessoas, a gente vai continuar mentindo. Essas são as duas teses que existem. Se existe uma terceira, eu adoraria ouvir, mas eu não consigo ver como é que tem. E quem que são os principais beneficiários dessa medida de regularizar os terrenos? Pessoas que estão morando perto de mares, perto de rios, de grandes corpos de rios, que também vai ter essa lei de terreno de marinha muitas vezes, que primariamente são pessoas simples. Porque você tá pensando agora, provavelmente, por causa das fotos narrativa da esquerda, aquele puta prédio, aquele agulhão de concreto de Balneário Camboriú, que deve estar em cima de um terreno de marinha. Você tá pensando nisso. Agora, vamos pensar numa comunidade pesqueira na beira do Espírito Santo, lá na parte de cima, que é bem mais pobre. Vamos pensar em uma cidadezinha na beira da praia, no sul ali da Bahia, que não tem nem tem turismo, nem nada, não tem nada disso, é só um pessoal ribeirinho ali que tá pescando deles. Eles também estão em terreno de marinha, eles também estão pagando essas taxas, eles também estão pagando esses impostos, ou eles estão com terrenos irregulares, eles não conseguem ter acesso a ter a escritura do terreno deles e ter a casa, a moradia, a propriedade deles. Essas são as pessoas que principalmente vão ser afetadas. Isso tá dando um puta bafafá em Belém, por causa do rio. Aonde significa que muita gente que mora perto do rio tá em terrenos de marinha e alguém, por favor, tente me convencer que essas pessoas são bilionários. Eu vou adorar recomendar a internação psiquiátrica dessa pessoa. São pessoas simples, muitas vezes pesqueiros, muita gente, muitas vezes favela, que tá na beira desses rios, que poderia ter isso regularizado, que poderia ter o terreno dele finalmente, pra ele poder sair da merda na vida dele. Desculpa o meu francês, mas é que essa pauta realmente me tirou do sério. E aí os caras de esquerda estão mentindo, sabendo que estão mentindo, que isso aqui é privatizar a praia para impedir isso de acontecer. O que me leva ao próximo ponto, o problema de propriedade privada e regularização fundiária no Brasil. De agosto do ano passado a janeiro desse ano, eu trabalhei dentro da fundação do Partido Novo, e o meu trabalho foi, entre várias coisas, montar isso, o Caderno de Políticas Públicas do Partido Novo, que é todas as propostas do partido para candidatos em 2024, é o pré-plano de governo de todos os candidatos, e na apresentação dele para os candidatos a prefeito em janeiro, nem todos estavam aprovados, tinha uns 50, 60 candidatos lá, eu falei para eles, gente, a proposta número 1 disso aqui, e eu não quero saber, não tem discussão, não tentem falar algum A sobre isso, é regularização fundiária. É ver todas as irregularidades de terrenos, fazer agrimensão, deixar tudo certinho. Ah, mas tem uma multa de 1980, anistia. E dar a escritura para as pessoas. Regularizar isso é permitir que a pessoa saia do chão via ela existir, via ela ter acesso à sua propriedade privada, e ela vai conseguir ter um endereço, um imóvel com mais valor, ela vai conseguir abrir um empreendimento e tudo mais. Muita gente critica e fala, não, mas o Novo tá achando o que é que... Aí a pessoa na periferia vai abrir uma Amazon e vai ficar bilionária. Vamos lá, eu adoro essa estatística, eu odeio ela também. De cada 4 mulheres no Brasil, uma apanhou nos últimos 12 meses. Seja do seu parceiro, seja da sua família, em casa e tudo mais. Violência física. Ok? De cada 4, uma. Em baixa renda é o dobro. Reflita sobre isso quando você estiver numa sala com várias mulheres de baixa renda. Das mulheres que sofrem violência doméstica, de cada 4, uma relata que continua na relação violenta por problemas financeiros, por não ter o que botar na mesa de comida para as crianças, por não ter como pagar o aluguel, por não ter como sobreviver. Então, quando você vai lá e dá propriedade privada para a pessoa, e com isso ela consegue ter o básico para abrir um salão de beleza, uma lojinha de roupa, uma merceariazinha, um negócio para vender salgado, você está permitindo que algumas pessoas tenham acesso a empreender.
Claro, não são todos que vão, não são todas que vão. Não são todas que vão conseguir ser. Mas assim, se for 5%, se for 5% consegue com isso empreender e sair de uma relação violenta de violência doméstica. Se alguém quiser votar contra isso, ele pode votar, beleza, mas você vai contar do zero até o número de pessoas na minha frente de mulheres que poderiam sair dessa relação de violência doméstica, e quando você terminar a contagem, tudo bem, você pode votar contra. Se você ainda conseguir encaixar isso na sua cabeça de alguma forma. Cara, e quando alguém vai contra isso, é difícil. Então essa PEC agora vai ajudar a resolver parte desse problema. Eu não sei quantos dos terrenos irregulares do Brasil são por causa de terreno de marinha, ou vão dar problema nisso, ou blá. Eu não tenho acesso a esse dado. Mas mesmo que seja 1%, a gente tá falando de dar propriedade privada e dinheiro no bolso de pobre. Tem um livro muito bom do Jesus, do Hernando Soto, que é esse aqui, The Mystery of Capital, que ele estima qual que é o total valor de propriedades no mundo que poderia existir e não existe por falta de escritura, de regularização de propriedades. E eu fiz um vídeo sobre isso, acho que uma semana ou duas atrás, e o cálculo é ajustando para a inflação nos últimos anos, que é um cálculo de 2000 e para a população do Brasil, bababá, dá mais ou menos 1 trilhão e 700 reais de riqueza que seria gerada nominalmente no valor da propriedade ou do imóvel por puramente fazer uma regularização fundiária. Então, se os terrenos de marinha falasse 5% disso, a gente está falando de 170, 85 bilhões de reais, que primariamente vai para o bolso de pessoas simples. Ser contra essa PEC é falar assim, não, eu não quero dar 85 bilhões de reais para primariamente pessoas simples e pobres no Brasil. Eu prefiro mentir que isso vai privatizar a praia. Esse é o caráter, essa é a espinha moral que existe dentro da alma dos sujeitos que estão fazendo fake news pra cima disso. Não é sobre, Balneário Camboriú, sobre... E isso eu tô falando de valor imobiliário, não tô falando do valor que pode ser construído em cima disso. De negócios que podem ser abertos, de atração de turismo, sei lá. Porque isso aí é realmente incalculável. Então, assim, é por isso que eu coloquei isso no Caderno de Políticas Públicas. Capítulo de moradia, terceiro capítulo, primeiro segurança, combate à corrupção, moradia. Primeira proposta, regularizar as propriedades do município. Se você tem alguém de executivo ou legislativo que não tá dando atenção pra isso aqui, não é sério. Não é sério. Se você tem um executivo, um prefeito, um governador que não tá olhando pra isso, ele realmente precisa sentar e pensar o que eu acho que eu tô fazendo da minha vida, que eu não tô resolvendo uma coisa tão simples quanto essa, que é uma burocrazinha, cara. Uma burocracia de ir lá, medir os terrenos e tal, ver o que tá pendurado, falar, esquece esse negócio aqui e dá o terreno pra pessoa. O Adriano Silva lavou de fazer isso em Joinville, o Zema tá andando de fazer isso pra caramba em Minas Gerais como um todo. Isso é uma coisa que eu levo pra todo mundo, é uma coisa que a gente propõe em várias cidades. Mas aí você consegue entender o interesse do outro lado. Se você faz isso, bairros de periferia e favelas vão sair do chão e começar a criar riqueza. Não estou dizendo que vai ficar todo mundo milionário, mas vai melhorar significativamente. Então, o que vai acontecer com os vereadores que têm votos dessas áreas? O que vai acontecer com os prefeitos que têm votos dessas áreas? É do interesse deles resolver isso? Se você vai lá e regulariza essas terras para terras agrícolas, você vai tirar uma certa demanda do MST. O interesse do MST é isso aqui aprovar ou isso aqui não aprovar? E notem que, assim, isso significa que essas propriedades começariam muitas vezes a pagar IPTU, a gerar um faturamento para a cidade. Então, se vereadores, se prefeitos, se movimentos sociais estão não fazendo isso ou trabalhando contra, o que você tem que se perguntar é o seguinte, cara, vocês ganhariam dinheiro fazendo isso. Então, se vocês não estão fazendo, é porque o cálculo político frio de vocês é que vale mais a pena do que isso. Então, quanto será que é benéfico para esses grupos que dezenas de milhões de brasileiros ainda não têm uma coisa tão básica como uma escritura ou acesso à propriedade privada e fiquem economicamente dependentes para sempre de ajuda estatal? Qual é o ganho político massivo que existe nisso? Qual é o interesse que existe por trás disso?
Quando você vê alguém mentindo sobre isso aqui de novo, após esse desenho e após essa explicação, desculpa, cara. Acabou a conversa. Eu vou começar a tratar você como um canalha. Porque você é um canalha. Por esse vídeo é isso.